Bom, retornamos com a segunda parte da paralela, tá? E aí nós iremos rever agora resistores ou resistência elétrica, como a gente tinha iniciado lá no finalzinho da primeira aula. Então, a resistência, eu já disse que é a oposição à passagem de carga oposta à corrente elétrica devido ao movimento aleatório de elétrons dentro do condutor. Inevitavelmente, eles irão se chocar e esses choques vão dificultar o fluxo de cargas pelo condutor. A sua fórmula vai ser R igual a V sobre I. Alguns autores chamam a voltagem potencial de U. Então, você pode encontrar R igual a U sobre I. Tá? U é voltagem também, o U maiúsculo representa voltagem. E aí, voltagem sobre corrente, volts por ampere, ohm, que é a unidade de resistência elétrica, em homenagem ao alemão, que realizou todo esse estudo sobre resistência elétrica. Tá? Bom, então o que vai acontecer? Se você tem uma lâmpada ligada numa tomada, por exemplo, e você tem um fio mais curto, você observa o brilho da lâmpada do condutor mais longo, tá? E o condutor mais curto. Então, você tem um fio longo e um fio curto. Quando você coloca em comparação, você sabe que você tem a mesma diferença de potencial, tá? Porque está ligado a uma mesma tomada, a uma mesma fonte, mesmo gerador. Então, a diferença de potencial é a mesma. Porém, se o fio é mais longo, você vai ter mais resistência elétrica, porque inevitavelmente você vai ter mais choques, tá? Vai ser mais difícil as cargas passarem por esse condutor. Consequentemente, a intensidade da corrente elétrica vai ser menor. E aí você vai ter um brilho menos intenso do que se o fio for mais curto, tá? Então, o tamanho do fio vai afetar a intensidade luminosa devido à resistência elétrica, tá? Quanto maior for a resistência elétrica, menor a intensidade da corrente que chega para acender a lâmpada, menor a corrente que é transformada. Porém, a TDP permanece constante, porque é a mesma diferença de potencial que eles estão ligados, tá certo? A mesma coisa, se você pega um fio mais longo e liga numa pilha e um fio mais curto, tá? O que vai acontecer? Você vai ter uma diferença de intensidade de corrente. A intensidade da corrente na primeira situação vai ser maior do que na segunda situação. Por quê? Porque aqui eu tenho uma distância maior. O fio é mais comprido. E se esse fio é mais longo, eu tenho mais resistência à passagem de cargas e a corrente elétrica fica menor, tá? Apesar da voltagem ser a mesma, porque é a mesma pilha que está oferecendo aí a diferença de potencial, tá? Então a pilha aqui tem 1,5 de potencial, 1,5 volts, essa também tem 1,5 volts. Se eu só liguei o fio sem nada nos polos, o que vai acontecer? Eu tenho uma resistência maior aqui, uma resistência menor aqui, desculpe, uma resistência maior aqui. E a corrente aqui vai ser maior do que a corrente em 2, tá certo? Isso ocorre porque, apesar da voltagem ser igual para os dois fios, o fio mais curto se opõe menos à movimentação dos portadores de carga. Então, o fio mais curto tem menos resistência, né, do que o fio mais longo, tá certo? Bom, e aí a gente entra na lei de Ohm. Lei de Ohm, Ohm estabeleceu duas leis, tá? E essas duas leis, elas regem o estudo da resistência elétrica, tá? E dos resistores, que a gente vai ver na sequência. Então, a primeira lei de Ohm, ela está
baseada no princípio de que, se um resistor mantiver a corrente, a resistência constante, a sua resistência constante, isso significa dizer que a voltagem é diretamente proporcional à corrente elétrica que ele fica submetido. Ou seja, a intensidade da corrente é proporcional à voltagem, a DDP que está sendo aplicado ao dispositivo. Então, você tem R é igual a V sobre I. Pela lei de Ohm, se você dobra a voltagem, você também dobra a corrente. Então, você tem 2V sobre 2I. Se você triplica a voltagem, a corrente também vai triplicar. Fica 3V sobre 3I. Se você quadruplica a voltagem, a corrente também quadruplica. Fica 4V sobre 4I. E isso quer dizer o quê? Simplificando, volta a ser V sobre I, que é a resistência original. Então, nós temos o valor da resistência sempre constante. Logo, os resistores ou as resistências que apresentam valores constantes, não muda o valor da resistência quando você submete ela a um aumento de potencial, uma diferença de potencial. Essas resistências, esses resistores são chamados de resistores ômicos. Então, o que é um resistor ômico? Aquele que obedece à lei de Ohm e mantém a sua resistência constante, porque a voltagem ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Então, você aumenta a voltagem, a corrente aumenta na mesma proporção, consequentemente, a resistência permanece a mesma, fica constante. Tá certo? E a segunda lei de Ohm, ela é empregada para você calcular a resistência elétrica em cima de características do condutor e não do circuito. Por quê? Quando a gente analisa por essa equação, a gente está calculando em cima de características do circuito. Então, qual a resistência do fio? A resistência vai ser a voltagem dividida pela corrente. Só que só tem voltagem se eu colocar a pilha para ligar aqui. E só tem corrente também se a pilha estiver ligada ao fio. Então, estou calculando a resistência em cima de características do circuito. Mas qual vai ser a resistência do fio? E se eu não tiver uma fonte para ligar, para estabelecer uma corrente? Eu não vou saber a resistência do fio? Existe uma fórmula de calcular, que é justamente essa fórmula que o homem descobriu. Você vai calcular a resistência elétrica em função de características do condutor. E que características são essas? Comprimento, como a gente já falou, se o fio fica mais longo, nesse caso aqui, ó, a intensidade do brilho da lâmpada diminui porque a corrente diminui. Então, a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Quanto maior for o comprimento do condutor, maior vai ser a resistência elétrica. E a área, que é a espessura do condutor. Se o fio for menos espesso, tiver uma área pequena, você tem menos espaço, mais choques entre as cargas, mais dificuldade para passar. Se você tem uma área maior, as cargas passam com menos choques e, consequentemente, maior velocidade. Então, a resistência ela é inversamente proporcional à área, da espessura do fio. Se eu tenho uma área maior, eu tenho um fio que vai promover maior passagem, porque eu tenho mais espaço para as cargas passarem, menos choques, tá certo? E essa letra grega aqui, chamada ρ, é uma característica do material. Então, é chamada de resistividade. Resistividade do material. Cada material se opõe de forma diferente à passagem de carga. Por exemplo, um fio de cobre, ele tem uma resistência diferente de um fio de ferro, ou de um fio de latão, ou de qualquer outro metal. Cada material vai apresentar uma resistividade diferente. Quanto maior for a resistividade, maior será a resistência elétrica, tá? Então, o ideal é que tenha resistividade baixa. Quanto menor for a resistividade, melhor vai ser para a corrente passar. Então, menor vai ser a resistência do condutor, tá certo? Então, pela segunda lei de Ohm,
é empregada no cálculo da resistência a estrutura do material, que é justamente o tipo de material, que é a resistividade. A espessura do fio, que é a área da seção transversal do condutor, e o comprimento do condutor. Então, o homem estabeleceu que resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área. A resistência tem que estar em ohm, que é a unidade no SI, o HM que a gente já estudou. Resistividade do condutor é dada em ohm por metro, tá? Cada material tem sua resistividade em ohm por metro. Comprimento em metro e a área, obviamente, tem que estar em metro quadrado, porque tudo tem que estar equivalente, tá? Dos materiais que a gente conhece, o melhor condutor que existe é o ouro, tá? Aqueles elementos que a gente tem na tabela periódica, os elementos naturais que nós temos, é o ouro, tá? Depois a prata tem a menor resistividade e depois da prata o cobre tem uma resistividade boa. Porém a prata ainda é melhor do que o cobre. Então o ouro é melhor, a prata é melhor do que o cobre. O cobre é um material caro, é um metal nobre, porém ainda é viável a produção de fios de circuitos elétricos com cobre. Se você for utilizar outro material, a resistividade aumenta demais, a resistência aumenta. E aí você não tem muita eficiência no equipamento, você tem mais aquecimento no aparelho do que você tem a produção mesmo do que o aparelho necessita, né? Então, ventilador, você quer transformar energia elétrica em energia cinética. Se você transforma energia elétrica em calor, menos energia sobra para ser transformada em cinética e o ventilador movimentar. A lâmpada, por exemplo, aquela lâmpada incandescente, ela usava um filamento de tungstênio. Por quê? Ó, a resistividade do tungstênio. Então, ele iria aquecer tanto devido à resistência e esse aquecimento gera lá a luminosidade, a incandescência, que é quando você transforma calor em luz, tá? Mas aqui é só para citar como exemplo para vocês. Você tem a prata, que tem menor resistividade do que o cobre, o alumínio, o tungstênio, o ferro e assim por diante, tá? Esses valores serão dados, vocês não precisam saber resistividade de nenhum material, ou ele vai passar os dados para você calcular, e você inverte a fórmula. Resistividade vai ser resistência vezes a área sobre o comprimento do condutor. E aí você acha a resistividade do material, mas ele precisa dar os outros dados. Se ele pedir a resistência de um fio e não der nem a voltagem nem a intensidade da corrente, você vai ter que calcular por essa fórmula aqui, ρ é igual a L vezes A. Resistividade, desculpa, é igual a ρ vezes L sobre A, tá? E aí você calcula a resistividade baseada em características do condutor, certo? Simbolicamente nós temos esse símbolo padrão para resistência elétrica, ou você pode fazer um retângulo com R's em cima, ou uma bolinha com R representando que aquilo é um resistor. Normalmente o círculo a gente usa para aparelhos, motores, lâmpadas, aparelhos elétricos a gente bota o círculo e o símbolo, tá? A resistência, devido a esse formato que ela tem, normalmente a gente coloca um retângulozinho para representar simbolicamente a resistência. Aqui são fotos de resistências elétricas. Resistência elétrica de um chuveiro, tá? Antigamente era assim. Hoje a maioria dos chuveiros já não tem mais essa resistência, só uma mola ligada em 3 pontos, em 3 polozinhos desse aqui. Você tem um polo na extremidade, um polo mais próximo de uma extremidade e o outro mais distante da outra extremidade. E aí você não tem mais essa base, esse bulbo de plástico aqui. E aqui são os capacitores, é semelhante a isso aqui, que você liga no circuito, os resistores, desculpe, que vocês ligam no circuito, tá certo? Circuito, simbolicamente, você tem aqui, por exemplo, uma pilha, um fio e uma lâmpada. Se você vai representar simbolicamente, você tem a pilha, o gerador, onde tem a voltagem, a DDP,
A corrente elétrica se coloca sempre do positivo para o negativo, ó, o sentido da corrente, ó. Aqui está no sentido horário. Você observa que os elétrons eles vão no sentido anti-horário. Mas lembre-se que eu tenho que representar o sentido convencional. Então, aqui é o que realmente acontece. Aqui é o que você vai representar simbolicamente. Aqui, ó, circuito real e o que vai ser representado. Você tem que representar a corrente convencional. E aqui a lâmpada que tem uma resistência interna quando passa aqui pelo filamento de tungstênio que eu falei para você. Essa lâmpada incandescente, você tem um filamento de tungstênio que apresenta uma resistência maior do que o cobre. Ó. Ó a resistividade do cobre, ó a resistividade do tungstênio. Então, o tungstênio ele tem uma resistência maior do que o cobre. E essa resistência está representada aqui na resistência da lâmpada. E aí você representou o circuito. Tá certo? Então, resistência elétrica pode ser calculada V sobre I ou Rho vezes L sobre A. A resistência obedece à lei de Ohm. Nós temos resistores ômicos, são aqueles que apresentam a resistência constante, e temos os resistores comuns, que são chamados não ômicos. Esses resistores não ômicos, eles são aqueles que apresentam a resistência variável, ou seja, de acordo ele vai funcionando, ele vai aquecendo cada vez mais. É o que na maioria dos casos ocorre. Os aparelhos elétricos, eles têm resistência e essa resistência não é ômica, não é constante. Então, você deixa um ventilador ligado 1 hora, ele vai aquecer. Se você deixar ele ligado 3 horas, ele vai aquecer 3 vezes mais. E assim sucessivamente. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Se você deixar o ventilador ligado direto na tomada, vai chegar um momento que ele vai aquecer tanto que ele vai queimar. Você vai estabelecer um curto-circuito, porque vai ter muita resistência, muito aquecimento, e um fio desse ele vai partir, derreter alguma placa do circuito por causa do superaquecimento, que ficou muito tempo ligado. Ok? E para finalizar o conteúdo que cai, é a parte de associação de resistores. Então, nós temos associação de resistores, que são resistores que podem ser ligados, vários resistores que podem ser ligados a um circuito, com que objetivo? Com o objetivo de se estabelecer um valor de resistência diferente do que você tem disponível no mercado. Então, muitas vezes você tem num circuito a necessidade de um resistor de 2 ohms. Porém, a indústria só fabrica resistores de 5 ohms. Como é que você vai conseguir ligar esses resistores no circuito? Então, existe uma forma de você combinar, associar esses resistores para que a resistência resultante seja de 2 ohms, que é o que você necessita. Então, a associação de resistores é um artifício que a gente utiliza para poder obter um valor nominal no circuito que a gente não tem disponível no mercado. Então, o que está falando aqui, ó, associação de resistores, o resistor equivalente, que é o resultante dos que estão associados. Muitas vezes você deve substituir um resistor de determinado valor nominal no circuito elétrico, mas não possui, o que eu falei, você precisa de um resistor de 2 ohms, mas você não tem disponível. Então, você pode substituir por uma associação de resistores que vai dar uma resistência equivalente de 2 ohms. Tá? Essa associação ela recebe o nome de resistência equivalente da associação. E é aquela que, submetida à diferença de potencial, vai ser percorrida pela corrente, não alternando as características do circuito. E aí ela vai fornecer a resistência que você quer, mas não vai alterar as características do circuito. Existem duas formas diferentes de você associar resistores, tá? Uma associação em série e a outra associação em paralelo. São as duas formas de você associar resistores elétricos. Porém,
Você pode necessitar de associar em série e em paralelo no mesmo circuito. E aí você vai ter uma associação que a gente chama mista. Porém, só existem duas formas de associar resistores, ou em série ou em paralelo, tá certo? Uma associação em série, o que é isso? Quando você coloca um resistor associado em série num circuito, você está ligando ele lado a lado, ou seja, polo positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. Então aqui, ó, A é o polo positivo, por exemplo, e B é o polo negativo. Esse lado aqui que está ligado em A é positivo. Esse lado do resistor que está ligado a A está apontado para A é positivo. Esse outro lado que está apontado para A é positivo. Da mesma forma que o que está apontado para B fica negativo. Então, aqui é negativo, negativo e negativo. Então, você tem mais com menos, mais com menos e mais com menos. É uma ligação em série, tá? Nessa associação em série, para eu tirar a resistência equivalente, basta somar os resistores que estão associados. Então, eu tenho aqui 3 resistores ligados em série. Qual a resistência equivalente? Se um vale 5, o outro 3 e o outro 2, é só somar. 5 mais 3 mais 2, a resistência equivalente será de 10 ohm nessa ligação. Se eu tiver associado assim, é uma ligação também séria, ó. Mais com menos, mais com menos, mais com menos. Então, está ligado em série, só está disposto de forma diferente, mas está ligado em série. Então, eu vou somar 7 mais 6 mais 5, 18 ohms vai ser a resistência equivalente entre A e B dessa associação aqui. Tá certo? Na associação em série, a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores e a DDP muda de acordo com o valor da resistência que você está analisando, ok? Já na associação de resistores em paralelo, a ligação é diferente. Você liga polo positivo com positivo, positivo com positivo e negativo com negativo, negativo com negativo. Então, seria essa forma aqui, ó. R1, R2 e R3 está ligado em paralelo. Por quê? Esse lado aqui está ligado em A é positivo, esse lado está para A é positivo, esse lado está para A é positivo. Aqui está para B é negativo, R2 negativo e negativo. Então, você está ligando mais, com mais. Menos com menos, com menos. Tá certo? Quando você faz esse tipo de ligação, de associação, a resistência equivalente aqui, ela vai ser dada pela proporção. Então, você vai pegar aqui 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí você vai obter a resistência equivalente do circuito. Existe uma outra forma de calcular, que seria de 2 em 2 o produto pela soma. Tá? E aí você pode pegar o produto dos resistores e dividir pela soma deles, que você vai achar o mesmo resultado. Um exemplo numérico seria assim: você tem 3 resistores associados em paralelo, 12, 6 e 4 ohm. O que vai acontecer? Você vai tirar a equivalente através da proporção, e aí você vai achar 1 sobre 12, 1 sobre 6, 1 sobre 4, tira o MMC, que é 12, simplifica, resistência equivalente igual a 2 ohm. Ok? Então, esse é o valor da resistência equivalente na ligação em paralelo. Tá certo? Bom, o que acontece? Quando você faz essa ligação aqui em paralelo, você observa que o potencial elétrico é o mesmo, tá certo? E a intensidade da corrente, ela muda de acordo com o valor da resistência elétrica. Isso quer dizer que você vai ter a mesma DDP para cada um, e você vai ter a intensidade da corrente diferente para cada resistor, proporcional a o valor de cada resistência. Ou seja,
a corrente vem subindo aqui, dividido por 3. A corrente vai ser maior onde? Aqui embaixo, em R3, porque R3 oferece uma resistência de 4 ohms. Obviamente, aqui em cima, que eu tenho 12 ohms de resistência, eu tenho menos corrente. Então, a corrente vem aqui, por exemplo, veio 9 amperes aqui de corrente. Não vai 3 aqui para cima, 3 para o meio e 3 para baixo. Por que não? Porque as resistências são diferentes. Então, vai ter mais corrente aqui embaixo, ó. Pode vir, por exemplo, 5 aqui para baixo, amperes, 2 aqui, 5 aqui para baixo, desculpe, 3 aqui para o meio e 1 lá para cima. Entendeu? Por quê? Você vai ter sempre oposta à resistência uma maior intensidade da corrente, certo? Isso daí é uma característica da resistência, da ligação, desculpe, da associação de resistores em paralelo, ok? E a associação mista seria quando você tem as duas ao mesmo tempo, né? Então, você tem aqui, ó, você tem série, você tem paralelo, você tem, certo? Várias ligações num circuito. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que ir resolvendo sempre aos pares. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa ligação que está em série com essa paralela. Nessa paralela, eu tenho uma série no meio dela. E aqui eu tenho outra ligação em paralelo aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar primeiro essa série, porque essa série vai me dar uma resultante para tirar esse paralelo. E vou tirar esse paralelo aqui, que vai ficar em série. Depois eu vou ter a série dos 3 para tirar a resultante final. Então, vou fazendo por partes. Aqui, eu tenho esse circuito. O que eu faço? Eu tiro primeiro esses dois em série. 4 mais 2 dá 6. E aí fica 18, 6 e 9. E tiro essa paralela aqui, que é de 10 e 2,5, que vai dar 2. Aí eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 3 aqui em paralelo e esses dois em série. Tiro esse paralelo, acho uma resultante que vai ficar em série com os outros dois. E depois é só somar. Então, tiro aqui o paralelo de 18, 6 e 9. E aí acho a resultante dela, que deu 3. E aí vai somar agora 3 mais 3 mais 2. 3 mais 3 mais 2, 8. É a resultante aí nesse caso. Tá certo? Então, o conteúdo da recuperação é esse aí, tá? Vou mostrar para vocês aqui os exemplos de resistência, tá? E depois a gente vai passar uns exemplos de associação de resistores para vocês, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro exemplo que eu separei para vocês, nós temos aí, forma-se por meio de uma resistência elétrica de um chuveiro uma corrente de 20 amperes, quando ligada a uma DDP de 110 volts. Assinale a alternativa a seguir, que corresponde à resistência elétrica desse chuveiro. Então, você vai pegar, desculpa, resistência elétrica é igual a V sobre I. 110 dividido por 20, 5,5 ohm vai ser o valor da resistência elétrica, tá? Portanto, a resposta letra C. Pego a DDP, a diferença de potencial, 110 volts, divido pela intensidade da corrente, foi aquela primeira fórmula que nós vimos. Se está em volts e em ampere, eu acho a resistência em ohm. Então, 5,5 ohm seria a resistência elétrica desse chuveiro, tá? Segundo exemplo. Em um determinado elemento resistivo de um circuito, a resistência elétrica equivale a 100 ohm. Forma-se uma corrente de 200 miliamperes. Indique a diferença de potencial formada nos terminais desse resistor. Então, aí, já é o oposto. Ele dá a resistência, a corrente pede a voltagem. Você vai inverter a fórmula. Voltagem é igual a R vezes I, já que R é igual a V sobre I. Ou U sobre I, ou U é igual a R vezes I, que é voltagem do mesmo jeito. Então, voltagem vai ser a resistência de 100 ohm e a corrente elétrica de 200 miliamperes. Tem que estar em amperes. Eu disse que miliamperes, para transformar para amperes,
você vai multiplicar por 10 a menos 3, que é dividir por 1.000. 200 dividido por 1.000, 0,2. 0,2 vezes 100, 20 volts é a DDP estabelecida nesse elemento resistivo. Então, a resposta correta é a letra B, 20 volts. Tá? Desculpe. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor. Usando um voltímetro, ele mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale. Então, ele quer que você calcule a resistência. Isso daqui é um resistor ohmico, ó, porque a voltagem é diretamente proporcional à corrente. Então, a resistência é constante. Tanto faz eu pegar aqui, como pegar aqui, como pegar aqui no final ou no meio. Qualquer ponto que eu utilizar, desculpe, eu terei o mesmo valor de intensidade de resistência elétrica, tá? Então, vamos lá. Vou pegar qualquer ponto. Peguei aqui 3 e 0,3. Resistência igual a voltagem sobre corrente. A voltagem, quando a voltagem for 3, a corrente é 0,3. 3 dividido por 0,3 dá 10 ohm, que é o valor da resistência desse resistor. Se eu pegasse 2 e dividir por 0,2, vou achar 10 do mesmo jeito. Se eu pegar 4 e dividir por 0,4, 10 do mesmo jeito. Por quê? Qualquer ponto aqui, a resistência permanece constante, pois se trata de um resistor ohmico. Ah, professor, se o resistor não for ohmico, então esse gráfico aqui vai ser uma curva. Ele não vai ser uma reta. Ele pode ser uma curva aqui descendente ou ascendente, mas pode ser uma curva. Ok? Quarto exemplo. Uma DDP de 72 volts foi aplicada a um resistor, resultando na formação de uma corrente de 6 amperes. Indica o valor da resistência elétrica desse resistor. Resistência igual a voltagem pela corrente, 72 dividido por 6, 12 ohm. Letra C seria a resposta correta. Só peguei a voltagem e dividi pela corrente na fórmula inicial, fórmula simples. Quinta questão. Marque a alternativa correta. Os resistores são elementos do circuito que consomem energia elétrica. Convertendo-a integralmente em energia térmica, essa conversão de energia direta integral em térmica, de elétrica em térmica, é chamada de quê? De efeito Joule. São aqueles aparelhos que eu disse para vocês que são utilizados com a finalidade específica de produzir calor. Que seria o quê? Chuveiro elétrico, ferro elétrico, torradeira, forno elétrico, aquecedor elétrico. Todos esses aparelhos têm a finalidade específica de produzir calor, converter energia elétrica em energia térmica. Esses aparelhos obedecem ao que nós chamamos de efeito Joule. Ok? E para finalizar, vou mostrar aqui exemplos de associação de resistores, tá? Antes disso, aí mais um exemplo de resistores usando a outra equação que eu não passei para vocês. Então, nós temos aqui um condutor de cobre apresenta 1 km de comprimento por 10 milímetros quadrados de espessura e uma resistividade de 0,019 ohm por milímetro quadrado. Tá? Aplicando-se uma diferença de 38 volts, qual a intensidade da corrente que percorre o fio? Então, para saber a intensidade da corrente, eu uso a primeira fórmula. I é igual a V sobre R. A voltagem ele deu. Porém, ele não deu a resistência, mas ele deu as características do fio. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Ohm e pela segunda lei de Ohm eu vou determinar a resistência do fio. Depois que eu tiver a resistência, eu consigo achar a intensidade da corrente. Então, resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Qual a resistividade do material? 0,019 ohm por milímetro quadrado. Se está em milímetro quadrado, eu deixo aqui a área em milímetro quadrado, 10 milímetros quadrados. Só transformo o quê?
o comprimento em milímetros quadrados. 1 quilômetro são 1000 metros. Cada metro, 1000 milímetros. 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então, 1 vezes 10 a 6, 1 milhão de milímetros é o que tem 1 quilômetro de comprimento. Então, 1 milhão vezes 0,019 dá 19 mil, dividido por 10, uma resistência de 1.900 ohm. 1.900 ohm é o valor da resistência desse resistor. Quando ele está submetido a 38 volts, qual é a corrente que ele tem? I é igual a V sobre R, 38 dividido pela resistência que foi de 1.900. Isso nos dá uma corrente de 0,02 amperes, certo? Aqui, um exemplo de resistência em paralelo. Então, eu tenho no circuito dois resistores, um de 30 e um de 20, ligados em paralelo, a DDP que está em AB. Como é que eu calculo a resistência equivalente ao circuito? Eu pego essa resistência e tiro a proporção. Ou eu aplico aquele macete do produto pela soma, porque eu só tenho 2. Então, aqui eu aplico sempre de 2 em 2. Então, vai ficar 30 vezes 20, que dá 600, dividido por 30 mais 20, que é 50, a resistência equivalente de 12 ohms. Ok? E um exemplo de associação em série. Dois resistores R1 e R2 de 5 e 10 ohms são associados em série no circuito. A tensão medida em 1 é de 100 volts, qual a tensão em 2? Então, eu tiro a resistência equivalente, que vai dar 5 mais 10 é 15, tá? Ele não pediu, aqui estou exemplificando para vocês. A resistência equivalente vai dar 15. E a resistência é V sobre I, I1, V1 e R1. I1 vai ser V1 sobre R1. Você tem 100, que é a voltagem, dividido por 5. Então, a corrente é de 20 amperes. Como está ligado em série, você sabe que 20 amperes vai para os dois. Então, você consegue achar a DDP que passa por R2. É só botar na mesma fórmula. V2 é R2 vezes 2. R2 você tem, que vale 10, vezes a corrente, que é a mesma de 1, 20. 200 volts passa em R2. Tá certo? E aí nós temos a associação mista, que é daquela forma que eu mostrei para vocês, tá? Para poder tirar o valor da resultante da mista. Vai tirando sempre aos pares do que está em destaque. Então, tem em série no meio de paralelo, você tira a série, depois tira o paralelo. E assim sucessivamente, como se fosse uma expressão matemática. Certo? Então, esse é o conteúdo da nossa recuperação paralela, que será amanhã, sexta-feira, dia 18. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, bom dia a todos. Valeu.